Queridos, eu vou ler só essa introdução que eu coloquei para esse texto aqui, para não perder nenhuma parte, porque tem algumas palavras-chave. Os irmãos podem ficar à vontade. Vamos sentar e ficar bem relaxado, receber tudo aquilo que o Senhor tem a falar. Amém? Desculpa por ter deixado vocês em pé aí, mas vamos... A única coisa que eu peço, são 30 minutinhos, irmãos. Vão ficar em espírito de oração pela minha vida, para eu não poder ser prolixo aqui, perder o fim da meada na coisa, porque eu sei que o Senhor tem algo a fazer nessa tarde. Amém? E o que Ele tem a fazer é tremendo. Porque o que Ele tem a fazer é trazer um profundo entendimento sobre ser igreja. E qual é o nosso papel e qual é a nossa resposta em meio disso. Amém? E ser igreja é fundamental. Ser igreja é fundamental na nossa caminhada. Isso é muito importante. Ao contrário de que quando a gente está magoadinho, a gente está dodói, a gente fala que vai ser Jesus em casa, né? É a maior cilada, irmão. É a maior cilada que o diabo já passou um melzinho na sua boca, você está achando que está arrasando, e na verdade ele está lá e falando assim, ó, o muro é meu. Porque em cima do muro é dele. Então, aquele que fica indeciso que é Jesus, mas é Jesus em casa. Porque ninguém me atrapalha, ninguém me tira do meu foco, ninguém me tira daquilo que o Senhor está fazendo. Amém? E eu tenho aprendido com esses lindões. Cadê os jovens dessa igreja aqui? Amém? Vixe, eu estou aprendendo com esse povo. Esse povo está a ponto de me revirar a minha alma, gente. Eles são bênçãos demais, esses meninos. Mas o fato é que é o seguinte, na nossa caminhada cristã, temos tentado encontrar um lugar onde podemos depender do Senhor. Amém? É a nossa busca, né? Que é um lugar que a gente dependa dele, é ficar nesse lugarzinho. Só que, ao mesmo tempo, a gente quer realizar algo para Deus, é que a gente quer elaborar para Ele, é que a gente quer fazer para Ele. Até aí tem alguma coisa errada, irmãos? Não, é claro que não. Né? Óbvio que não, porque a gente quer entregar para o Senhor aquilo que nós também recebemos de graça, que está lá em Mateus 10:8. De graça recebemos, de graça quero dar. Então, quando a gente recebe e é impactado pela palavra do Senhor, a gente fica louco, porque a gente quer logo, não, eu quero multiplicar isso. Eu quero levar essa palavra que está ardendo no meu coração para aquele irmão que está do meu lado. Amém? Não é assim que acontece? Quando a gente recebe essa palavra, a gente fica tão impactado e desafiado e confrontado por ela, e a gente parece que enlouquece, né, irmãos? A gente quer sair fazendo. Como a gente está fazendo, muitas vezes que é o cuidado que a gente tem nisso daí. Entretanto, o nosso fazer não é capaz de mudar a nossa condição em diante de Deus. Haja visto que Mateus 7, 22, 23, ele nos alerta sobre um fato, que num dia do julgamento, num belo dia, a gente vai chegar diante dele, puxar o terno, dar aquela fechadinha para ficar bem slim, né? Não vai ficar igual eu não, irmão, slim de verdade, tá? E a gente vai chegar lá, e ele vai falar assim, quem é você mesmo? Eu nunca te conheci. Não é? Você vai chegar lá e vai falando cheio de banca, né? Vai esticando o terno, o blazer, para ficar bem bonitinho, e vai falar com ele, Senhor, em teu nome eu profetizei. Eu orei, eu expulsei demônios, né? E foi naquela pompa toda, e a gente foi, e o Senhor vai ficar meio que assustado assim, fala assim, gente, será que eu esqueci de anotar isso em algum lugar? E ele vai tentar olhar para você de novo, não, eu não te conheço mesmo. Eu não te conheço mesmo. Isso retrata esse alerta da parte do Senhor, é um desafio muito grande. E aí é uma pergunta que fica, qual é a forma da gente fazer para o Senhor, então? Se eu chego, estou com sangue no olho, como diz lá no Brasil, doido para fazer, mas esse fazer muitas vezes não me garante uma mudança de vida, e nem que outras pessoas que cheguem até mim encontrem água para a vida delas, tem alguma coisa que não é o fazer então, concorda comigo? Porque esse que chegou diante do Senhor, ele não chegou de mão vazia não, irmãos. Ele foi atento, porque a palavra tinha falado que chegar de mão vazia, ó, vou te cortar. Não vai ficar, vai ser o ramo que vai ser cortado. Amém? E esse que chegou lá, ele teve uma surpresa. Então, uma coisa que me desafiou a minha alma, enquanto eu estava recebendo essa palavra do Senhor, falou assim, Deus, misericórdia da minha vida. Se não é o fazer, o que me garante estar naquele dia com o Senhor? Se não é o fazer,
tem que ter um segredo. E eu fui caminhando por esse texto, e fui caminhando por alguns textos, e ele foi me trazendo um pouco de luz, de clareza, de entendimento para a nossa caminhada. E é isso que eu quero compartilhar, essa semente que o Senhor colocou no meu coração. Eu digo que a semente, irmãos, porque é a caminhada. Essa palavra ela não vai ter a força de transformar a sua vida hoje, mas eu te garanto que ela vai te dar uma direção e sentido para a sua vida. E que você vai sair daqui hoje transformado, impactado por essa palavra, porque é o Senhor que está trazendo essa palavra para os nossos corações. Amém? Então vamos lá, meus queridos. No Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 16 e 17, já começa a trazer algumas chaves, algumas palavras que são peças fundamentais, alguns termos, partes desses versículos que são fundamentais para a nossa vida. E diz assim, olha: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça. Olha só, outro confronto. Não é qualquer fruto. Opa, então não é qualquer palavra, então não é qualquer obra. Amém? Fruto que permaneça. Amém? A fim de que o Pai conceda a vocês o que vocês pedirem em meu nome. Aí ele vai e termina com alguma coisa que aparentemente não está linkado com isso. E diz assim, e este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Não é qualquer fruto, e o fruto tem um objetivo. Irmãos, vocês lembram qual é o contexto do capítulo 15 de João? Eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. E todo ramo que está em mim, que não dá fruto, ele corta. Ele limpa. Aqui no texto fala corta porque está falando referente a nós. Mas quem já trabalhou, gastou os dias com terra, com produção, com algum tipo de lavoura, sabe que o fato de chegar e cortar alguns galhos que já estão secos e improdutivos ali, é ele dar força. Dar força àquela árvore, àquela plantação, para que ela continue produzindo, e produzindo frutos, não qualquer frutos, frutos de qualidade, uma qualidade específica. Amém? Então aqui a gente já percebeu duas coisas, que não é qualquer fruto, e que tem um objetivo, porque ele logo aplica um mandamento ligado a isso. Amém? Trazendo uma contextualização para isso daqui, a gente tem também no capítulo 15, no verso 8, que diz assim: nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Exatamente. E assim sereis meus discípulos. Ou seja, começa a confrontar aquilo, assim, aparentemente, irmãos, começa a confrontar o que eu acabei de falar, porque se você aceita o Senhor, e o Senhor transforma a sua vida, e o Senhor impacta a sua vida, você chega a fazer, mas você corre o risco. Então, nisso que fala aqui de um fruto, é um alerta. Para que fruto que é esse? Qual fruto que é esse, irmãos? Porque ele já vem em seguida aqui e alerta que aquele que assim faz vai ser notado, percebido, vai ser visto como um discípulo. Amém? Vamos seguindo nessa linha. Em Gálatas, ele define aqui uma história de Gálatas. O contexto da carta de Paulo aos Gálatas, a igreja na Galácia, ela é bem interessante porque Paulo chega confrontando os Gálatas sobre circuncisão, sobre incircuncisão, sobre aquela situação. Ele vai falando sobre a vida dele, ele faz um confronto assim, ele faz um paralelo com Pedro, que foi chamado para a circuncisão, e a vida dele que foi para os gentios. Ele vai falando sobre cada coisa e como que isso tem que proceder. E a circuncisão todos sabem, que a gente, todos sabem. Se não sabe, a gente vai falar aqui agora, que é o quê? Você tomar uma decisão na sua vida, naquela época não era bem assim. Naquela época era uma pedrinha, né, que não era tão simples. Os homens vão fazer, misericórdia, porque é uma pedra que era afiada, ia no prepúcio do órgão masculino e cortava. Só que isso tinha uma conotação, e na verdade era,
tinha uma ligação muito grande com o quê? Com santidade, mas também naquela época tinha uma necessidade pela questão de propagação de doenças. Então o Senhor cuidava daquilo, porque se não tinha higiene devida, todo homem sabe como que é, quando não é feita a higiene, o que acontece. E naquela época era um cuidado do Senhor. E isso replicava. Porque, imagina, irmãos, um homem que não era capaz de gerar vida, e na tentativa de gerar vida, ele estivesse fazendo, era disseminar doenças. Então, a gente vê o cuidado no Senhor desse processo todo. E Paulo vai retratando disso, ele faz um paralelo das obras da carne, e ele entra nesses 2 versículos que são tremendos. Ele fala assim: mas o fruto do Espírito é o amor, é o gozo, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fé, é a mansidão, é a temperança. E ele fecha como? Contra essas coisas não há lei. Isso fala sobre um modo de frutificar que você não está debaixo da lei. Será que é isso? Ou será que é o nível de comunhão que você estabelece pelo caminho que nós já viemos construindo aqui, de estar ligado a uma videira, de que dependemos dessa videira para produzir, para estar vivos, para poder gerar, para poder multiplicar, para poder ser vida na lavoura, no lavourar do Senhor, que é isso daqui? Então a gente vai caminhando e vai entendendo o que o Senhor está falando, que o quê? Nesses fatos, a nossa conexão, ao nosso nível de comunicação, a gente sai dessa cobertura da lei porque a gente não precisa. Porque a lei é para quem não é convertido, é para quem não sabe a diferença, porque aquele que tem relacionamento com o Espírito Santo vai precisar de ficar lendo papel? Não deveria. E a gente não está aqui apontando para um erro, querendo dizer o fato de sermos mais ou menos, mas um fato de um relacionamento, onde quando nós estreitamos isso de tal forma com o Espírito Santo, que Ele traz essa convicção para dentro de nós. Irmão Anderson, estou percebendo que você não está falando coisa com coisa, irmão Anderson. Esse negócio está difícil o que você está tentando falar. Irmãos, agora a gente vai entrar na explicação dessa questão do fruto do Espírito que o Senhor está falando. Eu fui impactado quando eu fui estudando esse texto, irmãos. Porque quando eu comecei a analisar, falei assim, calma, existe um fruto. Quer dizer que não é todo que tem um fruto que vai ser salvo. Mas como que é, Senhor? Eu não estou entendendo nada. Me explica sobre isso. Traz a clareza para mim sobre isso. Aí eu comecei a ler o sentido da palavra fruto em todos esses versículos que eu acabei de falar com vocês aqui, inclusive em Gálatas, no capítulo 5, verso 22 e 23, e é o mesmo radical grego, kapos. Todos têm o mesmo radical, ou seja, não tem pegadinha nenhuma, é o mesmo fruto. É o mesmo fruto que está falando lá quando está ligado à videira, quando precisamos de estar para produzir, no projeto todo, e quando fala do fruto do Espírito, é o mesmo radical. O Senhor não está fazendo pegadinha para ninguém, está tudo interligado. E aí, estava tudo bem ainda. Por quê? Quando a gente pega o sentido da palavra fruto, o que significa fruto? Dentro da botânica, e para nós é bem contextualizado, porque a gente está falando de videira. A gente não está falando aqui de gado, não está falando de bovino, não está falando de nada, a gente está falando de uma videira. Então a gente vai pegar aqui o significado da palavra fruto dentro da botânica. O que traz para a gente? E dentro da botânica fala que fruto é o ovário da flor amadurecido. Ou seja, produz no tempo certo. Produz a sua espécie no tempo certo. Quando chega um nível de maturidade, você vai produzir. Fomos caminhando sobre isso, e aí que começou a acontecer uma coisa interessante. Como esse texto começou a mudar uma direção nesse caminho que eu vim falando com vocês, que fala aqui, ó, a origem da palavra no latim é fructus. Produto. Tudo bem, né? Trabalhei, tive um produto.
laborei, tive um produto. A árvore amadureceu, teve o fruto dela. Mas olha o outro significado. Proveito. Desfrutar. E aí eu falei assim, Deus, agora o Senhor deu um nó na minha cabeça. Igual aconteceu com os irmãos aí agora. Desse jeitinho. E eu fui, Deus, eu preciso de ter clareza, porque o Senhor quer me comunicar algo. Eu tenho 30 minutos para comunicar esse algo. E eu sei que o Senhor quer trazer uma palavra libertadora para nossas vidas, e eu fui perguntar para quem? O Espírito Santo. Espírito Santo, o que significa fruto do Espírito, então? Porque o que eu aprendi essa vida inteira é o simples fato de que eu tenho que pagar um preço, 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 até que um belo dia um lindo abençoado que está aqui, um cheiroso igual vocês aqui, vão olhar para mim e vão falar, aquele homem é cheio de Deus. Porque o cara está ali, torrando a paciência de todo mundo. Ele é manso. Só que nessa caminhada, quem não consegue ser manso numa hora dessa, acontece o quê? Se frustra, não é verdade? Quando você está ali de bobeira, não está vigilante, não está segurando no propósito, está ali, né? Estou assim, vendo o vento passar na rua. Para um irmão que não está vigiando também, igual você, igual eu, a gente para ali e naquele minuto o irmão começa a falar alguma coisa de um irmão. E você vai e não tem amor nenhum. E você se frustra. Ou então, um irmão faz uma coisa contra você e a primeira coisa que dá é a boca seca na hora, você passa a mão no canto da boca assim e fala, vou pegar aquele filho da mãe. E ele vai se ver, a longanimidade e a benignidade passam longe de você. Longanimidade, todo mundo sabe o que é bom, e benignidade? Longanimidade é a capacidade que você tem de suportar, né? Algumas bíblias vão ter que escrever isso como paz. E na verdade independente da situação, você tem paz. E a benignidade, não importa o que vão fazer com você, você é bom. Porque o Senhor te fez assim. E eu fui, Espírito Santo, eu já entendi o que é o fruto. Eu tenho que me conectar ao Senhor, eu tenho que estar ligado com o Senhor para que isso tudo aconteça. Para que eu tenha minhas vidas e na hora que eu escorregar, Espírito Santo, esse fruto vai apodrecer dentro do saco, igual uma laranja podre, vai apodrecer o saco inteiro. Espírito Santo, é muito para mim. Eu tento, mas em muitos momentos eu não consigo. E aí eu vou chegar aqui na igreja depois frustrado, porque de mim não tem como sair algo bom, porque de mim não tem como sair algo que retrate quem Deus é, e não só em mim, mas quem Ele é. Independente do meu erro, quem o Senhor é? Vocês já se perguntaram quem o Senhor é para vocês? Independente do que vocês sintam, quem Ele é? Tem hora que é difícil, não é, meus irmãos? Porque quando você não consegue alcançar algum objetivo que tem aqui, a nossa vontade de fazer algo para o Senhor é tão grande, a nossa vontade de se colocar na presença dEle é tão grande, que a gente se frustra e a gente quer correr da presença do Senhor. Como se fôssemos merecedores. E o estigma que nós temos, e eu não estou falando que não é em alguns pontos, irmãos, porque precisamos de ter responsabilidade e buscar maturidade no Senhor. Só que o fato é de que quando a gente desliza e a gente não é capaz de demonstrar amor, a gente se sente desconectado da videira. A gente se sente longe do Senhor. A gente se sente cortado. A gente se sente jogado de lado. E como se fôssemos a última Coca-Cola do deserto. E a última bolacha do pacote, né? O único problema é que quando a gente começa a caminhar na nossa vida, que a gente vai pegar aquela última bolachinha, a gente percebe que ela é murcha e quebrada. E a Coca-Cola é quente pra caramba. Quem vai querer Coca-Cola quente, irmãos? Então, calma aí. Então a gente começa a caminhar e a gente começa a se achar muito pouco. Só que a gente sabe que pela nossa vida foi pago um preço. E é nisso que eu quero me encontrar com vocês aqui.
Porque existe uma forma da gente se encontrar no Senhor. Existe uma forma onde a presença dele bate de frente com a gente. E ela confronta a nossa vida de uma forma tão gigante, mas ela não nos repele. Muito pelo contrário, a gente vai aprender aqui mais um textozinho que parte do grego, que deriva, que da onde esse termo kapos, ele derivou, e ele explica essa palavra de fruto de uma forma, dentro da Bíblia, de uma forma muito especial. E essa forma tem a ver quando Cristo, no capítulo 14, ele fala que ele tinha que ir. Ele vem falando dentro do plano de fundo da morte dele, da crucificação, e ele retrata, e ele fala para os discípulos, eu preciso de ir, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Eu tenho que ir, porque quando ele vier, ele vai guiar vocês em direção à verdade. Ele que vai trazer clareza, ele que vai trazer coerência. Isso tudo que eu estou falando com vocês aqui, ele vai fazer. E vocês vão poder lembrar de tudo que eu tenho falado com vocês. É isso, é esse o caminhar. E a gente vai seguindo por aqui. A gente tem aqui no primeiro aqui, que fala assim, ó, desfrutar do Espírito Santo. Frutificar deriva do nosso crescimento e desenvolvimento com o Espírito. Em João 15, 5 diz assim, eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu neles, esse dá muito fruto. Ele só não frutifica, irmãos, ele dá muito fruto. Porque sem o Senhor a gente não pode fazer nada. E dentro dessa explicação toda, a gente parte para o capítulo 2, para o tópico 2, que fala, fomos reivindicados ansiosamente pelo nosso Senhor. Por incrível que pareça, irmãos, isso foi um dos choques que eu tive nessa semana sobre essa palavra. Porque esse reivindicar ansiosamente, adivinha de que palavra que vem? Fruto, capo. Então a gente percebe que o fruto do Espírito não é só um fruto. Não é só o que a gente pensa que ele é. É uma coisa que é proveniente, que é gerada só em nós, porque a gente pagou um preço para isso. Porque a gente se dedicou só em oração para isso. Não é que não temos que fazer. Precisamos fazer porque nós reconhecemos que precisamos. Mas como igreja do Senhor, a gente percebe que a nossa caminhada com o Senhor nos leva a isso porque alguém nos reivindicou ansiosamente, com muita vontade. A palavra deriva também para um outro termo, que é ele nos arrebatou. Irmão, antes, como que vai ser arrebatar fruto do Espírito? Como que ele nos arrebata? Ele nos arrebata a partir do ponto que Cristo teve que ir e ele teve que voltar para continuar essa obra. E trazer a verdade sobre cada um de nós. E trazer a intenção do nosso coração, expor a intenção dos nossos corações. Porque quando eles estavam com Cristo, quando Pedro foi lá, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Quando ele voltou, mas antes, teve uma parte que eu falei na semana passada, teve um alinhamento. Que ele chegou com Pedro. Pedro, como que é? Foi conversando com Pedro e ele apontou para Pedro e falou assim, ó, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Ou seja, ele estava fazendo essa obra de alinhamento. Ele estava trazendo consciência sobre as nossas vidas. Agora quem é que faz isso? É o Espírito Santo do Senhor. E ele está aqui nessa noite. E ele está aqui nessa noite, você sabe por quê, queridos? Não é porque a gente é tão lindo como é, e cheiroso como é, e maravilhoso como é. Não é por causa disso. É porque ele reivindicou as nossas vidas diante do Pai. Ansiosamente. E ele nos atraiu por cada termo desse que a gente acabou de ler, pelo amor dele. Porque Cristo, quando veio, ele veio cumprir toda a lei para mostrar que nós éramos capazes. E o Espírito Santo veio para mostrar que o que pode transformar as nossas vidas, para que a gente exale
esse cheiro do Senhor. E que quando alguém busca em você, que acha que não tem nada, e que quando essa pessoa chegar perto de você, vai encontrar água. E quando chegar perto de você, vai chegar pão, porque o reivindicar do Espírito Santo fez com que cada ponto daquele, com amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, isso se manifestasse em você, te atraindo para perto dele. Porque, entendem por que precisamos de estar conectados a uma videira? Porque a gente só vai conseguir multiplicar aquilo que a gente está conectado. Quem está conectado numa bananeira tem como produzir um cacho de uva? Não tem. Cada um vai conectar, vai multiplicar e vai gerar segundo a tua espécie. O fato de estarmos conectados no Senhor é uma lição que nos leva para um outro nível, porque nesse caminhar nós nos encontramos com o Espírito Santo e Ele nos atrai com isso tudo, e só por isso quem olha para nós tem a capacidade de ver como aquele irmão é amoroso. Como aquele irmão tem a capacidade de entender a nossa dor. Que nível de empatia que é aquele? Como aquele irmão consegue, no meio de tanta confusão, ter paz? Você foi reivindicado pelo Senhor. A sua vida foi reivindicada pelo Senhor. E ansiosamente, não foi um assim, me dá esse pouquinho d'água aqui. Não, segura. Me dá esse pouquinho d'água. Não me dá, eu preciso dessa água. Foi assim que o Espírito Santo olhou para você, e ele olhou para o pai, pai, eu quero eles. Aleluia. Não, pai, o senhor não está entendendo, eu quero eles. Pai, o senhor está entendendo? Jesus, ele passou por aquilo tudo, e agora eu estou indo para lá da sequência naquela obra, eu quero eles. E a chance que a gente tem foi essa, irmãos. Foi um amor tão grande, indescritível, que muitas vezes a gente não tem condição de ouvir sobre ele. A gente não entende, porque a gente está acostumado e faz coerência na cabeça da gente, na nossa mente, quando você faz algo. Porque quando você faz algo, você se julga merecedor e dentro disso você vai para cima. Mas quando você não faz nada, mas quando você não tem nada, mas quando você não é nada, e ele chega perto de você, e você sente o olhar de amor dele, e você sente o olhar dele te chamando, te desejando, aí a gente buga, irmão. Aí o cérebro da gente não entende nada. Aí o cérebro da gente paralisa, a gente fica estático, porque a gente acha que a gente não merece e que a gente não fez nada. Não é verdade isso? Quantas vezes a gente está caminhando e o Espírito Santo está nos dando e a gente não é nem capaz de enxergar o que ele está fazendo. Por quê? Alguém disse, em algum momento, que se você não fizer nada, você não vai conseguir nada. Nem que ele olhe para você, e nem o amor dele vai te alcançar. Amém? E o tópico 3, que é exatamente sobre o tema dessa palavra. Desfrutar gera legado. Um fruto que permaneça, que está lá no versículo base dessa palavra. Porque não é qualquer fruto, é um fruto que permaneça. Então tem uma forma, e esse fruto que permaneça, não tem como não tocar cada um de nós. Porque isso está inerente em todo ser humano quer deixar um legado. Todo ser humano quer ser lembrado. Quem não quer ser lembrado? Quem quer morrer e ser esquecido? Não ser lembrado por ninguém. Quem quer? Quem quer ser lembrado pelos entes queridos, pelo menos? Quem tem construído um nível de amizade, de amor, de carinho, que quer ser lembrado pelo menos pelos entes queridos? Nossa, tão pouca gente assim. O que foi, gente? Vocês querem sumir do mapa, quer morrer e desaparecer? É desse jeito assim, não quer que ninguém lembre de mim e fale assim, ó, morreu, e pronto, acabou.
Então vamos lá de novo. Vou voltar para aqui. Gente, quem quer morrer, mas quer ser lembrado por um ente querido? Amém? É isso que o Espírito Santo gera em nós. Um fruto que permaneça. Um fruto que deixe um legado. E a gente só consegue isso porque quem ainda não entendeu até agora que ele chegou diante do Pai e reivindicou as nossas vidas num desespero tão grande. Pai, Jesus já voltou, eu tenho que descer. Eu fico imaginando assim quando falo ansiosamente, porque a palavra diz que ele reivindicou. Reivindicar, irmão, não é qualquer coisa chegar assim, ó, gente, esse lugar aí é meu. Eu não vou sair daqui, não. Ah, tá bom. Não, reivindicar, você vai bater de frente. E ansioso, então, irmão, aqui na nossa linguagem aqui da terra, a gente vai falar que o cara está surtado. Porque ele vai fazer o que tiver que fazer. Ele vai partir para cima, porque é dele. E esse versículo, ele é uma chave muito especial. Você sabe por que ele reivindicou a sua vida? Olha que versículo tremendo. 1 Coríntios 6, são dois, na verdade, 19 e 20. Desce, filho, vai. Vamos lá. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós não pertencemos a nós. Um preço foi pago pela nossa vida. Ele reivindicou, ele tinha o direito de reivindicar isso. Não foi simplesmente porque ele achou que a gente era cheirosinho, bonitinho, não, irmãos. Tomamos aquele banhozinho fresquinho, viemos para a igreja hoje à tarde, estamos aqui exalando um perfume bem cheiroso. Quando não é o perfume bem cheiroso que a gente comprou lá no Boticário, ou sei lá que grife que foi, é o perfume de Cristo mesmo. Não é por isso. É porque ele olhou para a sua vida lá antes da fundação do mundo. E um cordeiro já vinha preparado para isso, para poder restabelecer a nossa comunhão com ele. Restabelecer aquilo que haveria de ser quebrado. Ah, quer dizer que a gente pode fazer o que quiser antes? Não. É porque, muito pelo contrário, ele já olhava para você, já sabia que você ia pisar na bola, mas ele fala assim, eu sei que ele pode se superar. Eu sei que ele pode se superar. Eu sei que ele pode ter a vida dele transformada. E esse processo veio por isso, porque ele olhou para nós e não viu perfeição, mas ele viu que a gente poderia. E ele continua falando aqui também assim ainda, ó. Porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aí sim, irmãos, esse é o jeito certo da gente fazer para o Senhor. Depois desse entendimento todo, a palavra fala que agora glorificai a Deus no vosso corpo. Como que uma árvore frutífera glorifica? Produzindo. Como que uma árvore frutífera cumpre o papel dela? Produzindo. Como que você honra o Senhor? Depois de estar conectado, de entender isso tudo, você vai produzir. Você vai glorificar o nome dele. Depois que você tomou a consciência de que não é o fazer de qualquer forma que vai te levar até o Senhor, mas o fazer porque você reconheceu que a tua vida foi atraída pelo Espírito Santo e que agora sim, conectado com ele, você tem uma capacidade de produzir, a gente vai e começa a produzir. Anderson, e aonde você falou, no início dessa palavra, que tinha a ver com ser igreja? Irmãos, como os irmãos sabem, eu tenho aprendido com essa juventude, na frente dessa juventude. E pesa para mim falar que eu sou líder desses meninos. Porque eu olho para mim e eu sei que eu não tenho nada. Eu sei que é ele que faz. Assim, quando a gente está aqui dentro da igreja, a gente sabe que é o Senhor que faz. Com a nossa boa vontade. Com o nosso interesse. Com a nossa aptidão por pagar um preço. Amém? E nesses dias, essa palavra começou a ser ministrada no meu coração, porque o Senhor me confrontou sobre frutificar. E nesse frutificar, o Senhor começou a trazer entendimento sobre a minha vida, porque eu falava tanto com Ele.
Como que eu vou ser líder desses meninos? O que eu vou ensinar para eles? E eu comecei a estudar essa palavra, porque eu precisava de entender o que Deus tinha para fazer. Deus, o que o Senhor quer fazer? Porque eu vejo esses meninos pegando o teclado, a bateria, a guitarra, pegando uma câmera, indo por YouTube, indo por Instagram, e fazendo os vídeos, histórias, e falando sobre o Senhor, falando sobre o que eles têm, e sobre o que o Senhor faz, e multiplicando. Eu olhei para dentro de mim, Deus, eu não faço nada disso, como que eu vou liderar esses jovens? E o Senhor falou comigo assim, aquele que não está preparado, aquele que não está preparado para ver aquele que ele lidera ser maior do que ele, não está preparado para me servir. Eu comecei a entender, irmãos, por que Deus chama a gente, tem hora. Porque não somos nós. Eu sento na mesa com os casais dos jovens que eu tenho trabalhado. Eu falo, caramba, o que eu vou compartilhar com esses caras? Porque eu vejo eles tão grandes. Eu me pergunto, como? Como? Como que eu vou fazer? E essa palavra foi a resposta. Porque não era o meu fazer. Era o meu entender como fazer. Era o meu entender por que fazer. Porque o propósito que eu tenho, se eu caminhei e cheguei até aqui, irmãos, é não me satisfazer com que cada um deles seja muito maior do que eu. Nisso eu pego esse final desse versículo de Coríntios e falo, e glorifico ao Senhor com o meu corpo. É por isso que a gente tem que ser igreja. Se você congrega, se você quer viver algo do Senhor, está dentro da casa do Senhor, meu irmão, e não é capaz de ver o teu irmão te superar, se você é capaz de pegar o microfone e no final de você entregar a palavra, querer ficar paradinho na porta ali para todo mundo dar tapinha nas suas costas, dizendo que você foi o máximo, tem alguma coisa errada. Se a igreja não é isso. Se a igreja você vê a tua palavra ecoar, estourar com todos os grilhões que estão dentro de cada um, daqueles que você ama, daqueles que você tem olhado e tem visto a vida dele e vê a vida dele ser transformada. De ver a vida deles mudar. De ouvir uma palavra como essa, se sentir importante e querer mudar, e de querer dar uma resposta para o Senhor. Se você não está preparado para ver o irmão que você ama, que você ajuda, ser maior do que você, tem uma coisa que está errada. Você ajudou ele, você entregou a direção para ele, você empurrou ele, você deu velocidade para ele, aí ele vai e é maior do que você, porque você ajudou ele, não você queria o resultado também? Até o resultado do teu irmão você quer.
Com isso, irmãos, essa é a palavra. Eu louvo ao Senhor. Porque eu entendi. Peço aos jovens que fiquem em pé aí. Esses cheirosos, esses lindos que tem aqui. Vai lá. Vai, fica aí, Joel. Fica aí, povo. Fica aí. Tiago, Davi. Esses lindos tudo aí. Olha só. Que lindeza. Povo cheiroso, maravilhoso que o Senhor me deu para poder ter zelo pela vida deles. Hã? Sim, já estou acabando, pastor. Paciência um pouquinho só, já vai acabar. Esse é o motivo que arde no meu coração, irmãos. É isso que queima dentro de mim. Essa molecada aí, eu quero ver eles voando. E se eu for lembrado algum dia por cada um deles, por alguém que acreditou neles, isso para mim é o suficiente. Amém? Que essa palavra encontre um lugar na vida de vocês. Pode sentar, cheirosos, lindos, maravilhosos. Amo a vida de vocês. E que essa palavra encontre lugar no coração de vocês, irmãos. Que é preciso ter um alinhamento nas nossas vidas. E isso sim é ser igreja. Isso sim é ser igreja. É a gente estar preparado para dar um amor que a gente muitas vezes não recebeu. E que a gente não espera que ele seja retribuído. É ter uma paz quando tudo está caindo. É capaz de amar quando você não está recebendo nada disso. Amém? Vamos ficar de pé, vamos trazer uma oração ao Senhor. Deus, te louvamos porque o Senhor é um Deus fiel em nossas vidas. Eu sei que o tempo foi corrido e eu sei que eu tive que acelerar, ó Deus. Mas eu sei que o Senhor é o dono dessa palavra. Que assim como essa palavra encontrou um lugar dentro de mim, ó Deus, e quebrou com a minha estrutura, e quebrou com todos os meus grilhões, ó Deus, eu peço que esses irmãos possam encontrar o sentido dessa palavra em Ti. E que possa assim ter a vida deles transformadas pelo Senhor. E hoje um dia tão especial, um dia de Santa Ceia, ó Pai. Que essa palavra possa causar, ó Pai, dentro de cada um dos nossos irmãos, nos ensinando a ser igreja ao Teu modelo e à Tua forma, ó Pai. Em nome de Jesus.